Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras às 15 horas ao vivo, aqui na 95,7 FM. Estamos também aqui na página do Instagram, oficial Dr. Marcos Fernandes. Quem quiser fazer alguma pergunta que eu consiga ler aqui no Instagram, eu já respondo aqui ao vivo para os ouvintes da Rádio Vibe Mundial também. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, especialista em homeopatia, essa é a minha especialização oficial. Trabalho com constelação familiar e visão sistêmica, psicanálise clínica e medicina germânica. Atendo animais nessa condição de homeopatia veterinária, considerando as ferramentas da visão sistêmica e da medicina germânica, e como terapeuta e psicanalista também me utilizo dessas técnicas que eu falei para atender as pessoas e suas questões, suas angústias, suas tristezas, suas ansiedades, enfim, suas questões, né? Como eu sempre digo, aliás, Freud dizia isso, né? Quem deve fazer terapia? Todo mundo que tem pai e mãe, né? Então, todas as pessoas devem buscar um autoconhecimento. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre problemas de pele. Problemas de pele e medicina germânica. Como a medicina germânica vê as doenças dermatológicas, isso é importante. Cerca de 60%, 70% dos nossos pacientes animais, nos consultórios veterinários, eles apresentam doenças de pele, ou como queixa principal, ou como comorbidade. Então, as doenças de pele, elas reinam no nosso consultório veterinário. E, obviamente, na vida da gente também, agora falando da espécie humana, eu creio que ela deva ser bem prevalente, embora eu não atuo como, obviamente, médico, muito menos como dermatologista. Mas, pelo atendimento que eu faço no consultório, que é o atendimento multiespécie, onde a pessoa traz o animal com questões e eu associo a questão do animal a questões do tutor, o que eu mais verifico é que as pessoas que têm animais, que têm problema de pele, elas também têm questões dermatológicas. Isso é óbvio, é onulante. Eu me debruço já há muitos anos estudando essa cara de um focinho do outro, inclusive que é tema do meu livro, né? Onde eu mostro a relação de semelhança entre animais e seus tutores. Então, de fato, quando eu atendo um animal com problema de pele, eu sempre localizo doenças iguais, doenças semelhantes ou os mesmos sintomas no tutor ou em algum membro da família humana ao qual o animal está inserido. Na semana passada mesmo, eu atendi um animal, me veio agora à memória, com uma dermatite atópica, conhecida como dermatite alérgica. E a dermatite alérgica, na medicina germânica, a dermatite atópica, a gente vê como um conflito de ectoderma. Na medicina germânica, que foi idealizada pelo grande médico oncologista Dr. Hammer, que após uma tragédia familiar ele desenvolveu uma doença, e saudável que era, isso chamou a atenção. Tragédia familiar por conta da perda de um filho. Um filho dele faleceu através de um acidente, foi um assassinato, mas foi um acidente. E depois de algum tempo, cerca de 90 dias, ele desenvolveu um tumor. A esposa dele também. Ele ficou tão impressionado com isso que ele resolveu estudar por que ele adoeceu. E aí ele descobriu que foi em função desse conflito, né? A perda de um filho. Conflito de perda, é um tipo de conflito. E esse tipo de conflito vai fazer a gente adoecer em determinados órgãos ou sistemas. Mas voltando no cachorro que eu atendi, esse animal apresentava uma dermatite atópica ou dermatite alérgica. Perguntando para a tutora se a tutora, aliás, o animal não era da pessoa que levou no consultório, mas sim da mãe dela.
perguntando para a filha se a mãe tinha algum problema dermatológico. A filha negou, a filha disse que não, mas que a filha, a mãe, ou seja, a tutora desse animal, tinha um conflito relacional importante, o que confirma que grande parte do que o animal sentia vinha da tutora. Porque as doenças do ectoderma, desse tecido embrionário, eles são frutos de um conflito chamado conflito social. O que é conflito social? São conflitos de relacionamento. Também envolve, nesse tipo de conflito social, conflito territorial, ou seja, briga por território na casa. Conflitos sexuais também estão relacionados com as doenças de pele. Então, as doenças de pele envolvem conflitos sociais, relacionais, sexuais, territoriais e conflitos de separação. E a tutora era separada do marido. E por conta disso, o animal ele acaba entrando num lugar que não é dele. Por que ele entra nesse lugar que não é dele? Porque a gente trata o animal como gente. E considerando o animal como gente, o que acontece é que ele passa a adquirir todas as tendências familiares da espécie humana ao qual ele está inserido dentro desse contexto familiar multiespécie. Então, todas as doenças que os animais apresentam, eles são frutos de conflitos, traumas, desequilíbrios que eles vivem ou que o tutor vive. Então, é muito importante quando a gente vai atender um animal e a gente também, atendendo as pessoas, e eu atendo muita gente com problemas de saúde, dentro desse olhar da medicina germânica, o que em nada substitui, em nada, nunca, em nenhum momento, o trabalho do médico é apenas um olhar terapêutico para o conflito que a pessoa viveu. É mais ou menos como a origem emocional dos sintomas, né? A medicina germânica tem esse óculos, tem esse olhar somente. Tá? Em nada substitui o trabalho do médico. Então, quando a gente atende um paciente que tem uma questão, a gente vai em busca de um conflito que a pessoa teve. Alguns meses antes da pessoa adoecer, iniciar os sintomas, ou esses conflitos podem ser muito lá de trás também. E a gente acha, para cada tipo de doença atingindo um determinado órgão, existe um tipo de conflito. Hoje, como a gente está falando sobre os assuntos de pele, é óbvio que a gente está falando de um tecido embrionário chamado ectoderma, que adoece por conta desses conflitos relacionais. E se a gente até sair da germânica agora, olhar com outros olhares, a gente vai ver que a pele é o que divide o interno do externo. A pele, é através da pele que eu faço contato com o mundo. Todas as minhas relações ocorrem através da pele. Né? Então, quando eu estou adoecido da pele, eu estou adoecido dos meus contatos. Contatos esses quais? Depende. Eu tenho contato com o meu chefe, eu tenho contato com meus funcionários, eu tenho contato com a minha esposa, eu tenho contato com os meus pais. Né? São esses contatos que a gente tem que buscar aonde está adoecido. E é interessante que quando existe a descamação, e o animal sofre muito isso, né? Na dermatite atópica, na dermatite alérgica, nos problemas de pele que o animal tem, o que mais tem é descamação, né? Pele seca que coça, né? Essa descamação ocorre para diminuir a sensibilidade da pele, para que a gente sofra menos com a pessoa ao qual a gente se separou, ou com o animal com o qual o animal se separou, porque às vezes o animal, ele mesmo desenvolve o conflito. Ele desenvolvendo o conflito, ele desenvolve o problema de pele e começa a descamar, ou seja, é para tentar esquecer a separação que ele teve, que pode ser de um outro animal ou uma outra pessoa, né? Então as doenças de pele, elas são prevalentes, muito comuns no consultório veterinário, não são culpas exclusivas, não são conflitos exclusivos dos animais. As pessoas, os tutores passam isso para os animais também. Por isso que o meu atendimento é dentro desse olhar multiespécie. Não adianta tratar do animal. Eu sempre digo isso. O animal, tratar do animal é como enxugar gelo. Né? Esse é o meu olhar. São quase 3 décadas de consultório
onde o que eu mais fiz foi isso. Quando eu parei de olhar para o animal e passei a olhar para a família, aí sim eu entendi o motivo pelo qual o animal tinha aquela enfermidade e como eu poderia atuar na espécie humana para diminuir a relação, para diminuir a influência que o tutor tinha na doença daquele animal. Então, é muito importante que a gente entenda que as doenças dos animais não são exclusividades dele, não são. Tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de responder. Deixa eu ver aqui. A Tânia fala assim: na linguagem do corpo, doença de pele é dificuldade de conviver no meio externo com outras pessoas. Isso, na linguagem do corpo. A gente pode olhar a medicina germânica como algo nesse sentido também, metafísica da saúde, linguagem do corpo, né? São olhares que extrapolam apenas a questão material. Elas são mais aprofundadas, elas vão no psiquismo. Qual é a origem emocional do sintoma que eu estou tendo, né? Que é a causa do problema. A Raquel fala assim, isso seria muita humanização ou não? Sim, muita humanização. Eu entendo hoje que grande parte dos animais adoecem por conta desse excesso de cuidado que as pessoas têm com eles, né? Esse excesso de cuidado, corrigindo com o meu olhar, é carência. As pessoas são carentes. E elas colocam animais no lugar de crianças, causando duas situações. Uma é a infantilização, né? A gente infantiliza o animal. A gente acha que ele é uma criança. Ele não é uma criança. Às vezes o animal está com 20 anos, está lá, coitado, quase desencarnando já. A pessoa, ui, tchutchuca, tchutinho, ai, que gracinha. Não é isso. É ridículo a forma como nós tratamos os animais. Isso é inadequado. O animal não quer isso. O animal não sente nenhum tipo de satisfação ao ouvir o cliente dessa forma. Isso é uma coisa tua. E eu chamo a atenção para você em relação a isso. No lugar de quem você colocou o cachorro? No teu filho que foi embora? No teu filho que você não teve? Então, o animal, ele não tem essa função. O animal, a gente pode ter uma relação com ele, é muito importante que nós tenhamos animais, cada vez mais. O animal é um coterapeuta, o animal é uma companhia, o animal só traz alegria para a gente, né? Mas ele não está nesse lugar de filho. Essa é uma outra questão. Então, a primeira coisa que eu falo para os clientes é para que eles se resolvam, né? O que eu atendo de animais doentes, em que eu percebo uma relação de apego, uma infantilização e um excesso de humanização dos animais, é inacreditável. Hoje mesmo eu atendi um cliente que eu falei para ele, eu falei, olha, eu vou ser sincero, eu não tenho remédio para dar para o seu animal, a não ser mandar ele para a creche. Ah, mas isso não é humanizar, mandar para creche? Não, o nome é creche, mas na verdade lá é uma matilha de animais, é uma matilha de cão, né? Onde eu pego o meu cachorro e coloco nessa matilha, onde esse animal vai bater, apanhar, né? Nossa, doutor Marcos, que esquisito essa conversa. Quando eu levei meu filho, né, em tenra idade lá para a escolinha, ele bateu, ele apanhou, ele chegava arranhado, ele mordia os colegas, ele pegava doença. Não é? Ou estou errado? E por que o animal não pode viver isso? Não, doutor, mas aí lá, nossa, tem uns cachorros enormes. E se pegar alguma doença? Não. Ele está vacinado? Tá. Ele vai pegar um fungo, um carrapato, uma pulga, isso resolve. Isso não é problema. O cachorro tem que, como eu disse, apanhar, bater, comer terra, né? Hoje você fala isso, as pessoas se assustam. Eu falo assim, como assim? Está errado. Não. Está errado é a forma como a senhora coloca o animal ou o senhor num lugar inadequado, num lugar de filho. Então, sim, a humanização é muito ruim. A Filomena fala assim, doutor, boa tarde, a alimentação industrializada não influencia nas doenças atuais? Lógico que sim, né? Lógico que sim, meus clientes não comem ração. Eu recomendo que não dê ração para os cães, não dê.
eu recomendo que os clientes busquem um nutricionista veterinário, um colega que fez especialização nessa área e prescreve uma dieta caseira para o animal. Nenhum cliente meu que me acompanha já há algum tempo come ração. Aliás, esse foi tema da minha tese de mestrado, defendida na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo em 2005, 11 de 11 de 2005. Eu estudei cerca de 200 trabalhos científicos. Na época, o meu interesse era tratar as doenças de pele dos animais e eu verifiquei que a melhor coisa para quem tem um problema de pele, para o cachorro, é dar comida caseira, é não dar ração, não dar ração. No entanto, a alimentação natural não é tão simples assim. Eu recomendo sempre que a pessoa procure um especialista veterinário para que ele prescreva a alimentação correta. O problema é que as pessoas confundem restos alimentares com dieta caseira. Eu não estou falando de restos alimentares. Restos alimentares eu me lembro lá há 50 anos, 40 anos atrás, em que a pessoa pegava resto de comida e dava para o cachorro. Isso não é correto. Correto é procurar um veterinário que tenha essa especialidade e prescreva uma alimentação correta para o animal. Isso é muito pesado para o bichinho, é verdade, é muito pesado, né? As pessoas colocam muitas expectativas no animal. O animal tem que ser filho, o animal tem que ser marido, o animal tem que ser esposa, o animal tem que aguentar nossas angústias, a nossa toxicidade. A gente faz mal para as pessoas quando a gente não se trata, quando a gente é carente, né? Eu vejo pessoas lá. Outro dia foi uma pessoa no meu consultório, ela segurou o cachorro meia hora. Eu falei, senhora, por que a senhora não coloca o cachorro no chão? Ah, tá tudo fechado, né? Pôs, e toda hora ela olhava. Eu falei, senhora, o cachorro tá dormindo. Ah, que bom, tá tranquilo, né? Então, ele tá, a senhora não sei. Percebe? Muitos animais têm alergia e os veterinários recomendam as rações antialérgicas, que são caríssimas. Não resolve o problema da alergia. Entendo que não. Eu recomendo comida caseira. A Filomena fala assim, muito dedicado essa abrangência. O animal está inserido na família multiespécie, mas tem que ser amado, porém respeitar a sua individualidade. Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante que a gente respeite a biologia, a nutrição, a fisiologia, o comportamento da espécie ao qual a gente colocou dentro da nossa casa. Se é um cão, a gente tem que olhar para ele como um cão. Se é um gato, tem que olhar para ele como um gato. Se é um pássaro, é um pássaro. Se é uma cobra, é uma cobra. Não é teu filho, não é teu marido, não é tua esposa. Isso não quer dizer que a gente vai tratar mal o animal. Muito pelo contrário. É humanizando que a gente trata mal. É humanizando que a gente faz com que o animal doeça. Os hospitais veterinários, as clínicas estão lotadas, especialmente de doenças crônicas. E aí é nessa tecla que eu bato. Nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos meus 2 livros. O processo de humanização está destruindo o animal. As pessoas falam assim, ai doutor, mas eu tenho dó. Então, quando você tem dó, você tira a força do animal. Quando você tem dó de alguém, você tira a força da pessoa, né? Então, ele é um animal. Pessoal, uma coisa muito importante é que às vezes, eu falo isso como psicanalista e como constelador, as pessoas colocam o animal no lugar de filhos que as pessoas perderam, isso inconscientemente, né? Os abortos naturais, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma, os abortos, tá? Ou as crianças não nascidas, elas deixam um espaço quântico na família, um espaço vazio. E esse espaço, um animal entra. E a gente, através de um olhar inconsciente, a gente olha para o animal e vê a criança. E passa a tratar o animal como criança. E aí ele adoece e a pessoa fica desesperada. Procura muitos veterinários, gasta muito dinheiro. E o correto é só tirar esse animal desse lugar. Mas para tirar esse animal desse local, a pessoa tem que ter essa consciência, né? E é isso que eu também ensino nos meus cursos de constelação familiar. Aliás, 2021 está acabando. Hoje, dia 13/12, mais 17 dias, né? Acaba o ano. 2022, eu já estou com 2 cursos agendados e as inscrições já estão abertas. O primeiro curso é de medicina germânica. Aliás,
Esse ano de 2021, nós fizemos 2 cursos de medicina germânica multiespécie. Os cursos são online, à noite. Um está de segunda-feira, o outro está de quinta-feira. A gente faz pelo aplicativo Zoom, das 19 às 22 horas. Não precisa ser veterinário para fazer o curso. Pode ser terapeuta, psicólogo, psicanalista, tutor. Todas as pessoas são muito bem-vindas no nosso curso. Então, Medicina Germânica Multiespécie, esse curso você não conhece, esse curso não existe. Eu criei. Estudando medicina germânica, eu pude entender que a gente podia levar a medicina germânica para a medicina veterinária, em benefício dos animais, e traçando uma relação do conflito do tutor, do conflito biológico que o Dr. Hammer fala através das 5 leis biológicas, e a gente criou aí uma 6ª lei, onde o animal ele acaba incorporando essas leis esses conflitos do tutor adoecendo. Então, o tutor pode adoecer dos seus conflitos e o animal também. E o segundo curso é de medicina germânica. É de constelação familiar. Medicina germânica é dia 27 de janeiro e constelação familiar começa 21 de fevereiro. Também à noite, online, imperdível. Constelação familiar multiespécie, onde a gente vai entender como as doenças dos animais são provocadas, dinamizadas, potencializadas pela espécie humana, pela família humana, pelo tutor. Quando a gente olha só para o animal, é enxugar gelo. Não adianta tratar só do animal. É como se uma criança em tenra idade fosse no pediatra doente. O pediatra não vai olhar só para a criança. Ele vai olhar para a família. Ele vai olhar para a mãe. Vai perguntar assim, como é que está a senhora? A senhora está bem? A senhora está vivendo algum problema? A senhora está angustiada? Está tendo alguma questão com a sua família, com o seu marido, né? Porque a criança, ela vai absorver tudo do pai e da mãe. É óbvio que em tenra idade, muito mais a mãe. A criança sai de dentro da mãe. Isso é muito forte. É a mãe que gera a criança. É um vínculo que não desfaz. Tão simples assim. Então, tudo que a mãe sente, a criança sente também, tá? A Tânia está falando aqui, fala dos seus livros. Quem tiver interesse em conhecer meus 2 livros, é só me mandar o endereço, eu mando pelo correio. Cara de um, focinho do outro, e os animais e as constelações familiares, uma visão sistêmica. Quem gosta desse assunto, você quer ter um cachorro saudável? Quer? Não quer gastar dinheiro com veterinário? Não quer perder tempo? Não quer ver o teu animal sofrer? Tira ele da condição de filho. Primeira coisa que você deve fazer. A outra é socialização. Dá vida de cachorro pro teu cachorro. Pessoal, quem tiver interesse nos cursos, é só falar comigo no WhatsApp. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.